Bom, pessoal, agora que nós vimos um pouco sobre cilindros, vamos fazer alguns exercícios para dar uma fixada na matéria, tá? A primeira questão foi uma questão do ano passado, tá? Do Enem PPL, mas o que eu queria salientar com vocês é que cilindro é uma matéria muito importante e em todo Enem cai pelo menos uma questão, tá? Alguns Enem chegam a cair 3, 4 questões de cilindro. Então, assim, é um assunto bastante recorrente no Enem e que vale muito a pena ter um pouco mais de atenção com essa matéria, porque realmente cai bastante. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico. Tá? Então, ó, o copo a gente sabe que o formato dele é cilíndrico. Com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 centímetros e altura igual a 15 centímetros. Beleza. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura cada. Então, olha, o cubo de gelo ele tem a aresta que mede 2 centímetros cada, e tem 2 rodelas, tá? Aqui eu vou circular os 3 cubos. E 2 rodelas de limão com diâmetro 4 centímetros e espessura meio centímetro. Tá? Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas é igual a... Bom, então vamos entender o exercício. Primeiro, vamos imaginar que a gente tem um copo, tá? O copo ele é cilíndrico, como o próprio exercício diz pra gente, tá? E aí esse nosso copo ele possui dimensões. Ele possui altura igual a 15 centímetros, certo? E ele possui o diâmetro igual a 6 centímetros. Mas eu já vou colocar aqui que o raio dele é igual a 3, porque o raio é a metade do nosso diâmetro. Certo? Então, vamos calcular qual o volume máximo que cabe nesse copo primeiro. Tá? A gente vai usar que o volume é igual à área da base vezes a altura. Certo? Volume é igual a π R ao quadrado vezes H, certo? Então, nosso volume vai ser igual a... Ele falou para considerar o π igual a 3 vezes 3 ao quadrado, porque o nosso raio vale 3, vezes H, que é 15, certo? Então, o volume desse nosso copo, desse nosso cilindro, vai ser 405 centímetros cúbicos, tá? Cúbicos por quê? Porque a gente está mexendo com 3 dimensões. Lembrando que volumes são sempre 3 dimensões. Então você tem que ir lá tomar cuidado, porque às vezes você acha esse volume aqui e vem e marca a alternativa letra E, tá? Mas isso aqui é o volume do copo todo, certo? Só o que acontece? Quando a gente coloca o limão e o gelo, esses objetos, no caso o cubo com a rodela, eles ocupam um certo volume. Vocês concordam comigo? Então, para a gente saber qual vai ser o volume de refrigerante, a gente tem que descontar o volume tanto dos cubos como das rodelas, certo? Então, a gente tem que subtrair desse volume o valor do volume de 3 cubos de gelo, certo? Então, a gente tem aqui o cubo de gelo e a gente tem que descontar o volume de 3 cubos de gelo. Lembrando que as dimensões ficam inalteradas. A gente sabe que na vida real, com o passar do tempo, esse gelo ele vai derretendo e vai se transformando em água, tá? Mas aqui no exercício, ele quer como se o cubo de gelo fosse inalterado. Então, olha, qual que é o volume do cubo? O volume do cubo, vocês concordam comigo que é lado vezes lado vezes lado? Que é igual, volume é igual a ao cubo? Certo? Nesse caso, o A é a nossa aresta, vale 2. Então, nosso volume vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 8 centímetros cúbicos, certo? Só que isso para 1 cubo de gelo.
como nós temos 3 cubos, a gente multiplica esse valor por 3 e a gente tem que o volume do cubo é igual a 24 centímetros cúbicos, certo? Então, olha, a gente vai ter que pegar depois esse volume do copo e subtrair do volume do cubo. E também teremos que subtrair das 2 rodelas de limão, certo? Rodelinha de limão aqui, ó. Beleza? Então, olha, qual que é o volume da rodela de limão? Da rodela, tá? Também é a área da base vezes a altura, certo? Ó, esse H ficou ruim. O volume aqui, então, vai ser igual a πr ao quadrado vezes H, certo? Então, o volume vai ser igual a 3, que é o valor de π, vezes o nosso R vale, vamos olhar aqui, a rodela tem diâmetro de 4 centímetros, então o nosso raio vai ser 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, que no caso é a espessura, que é meio, certo? Meio centímetro. Ele fala aqui, ó, 0,5 centímetros de espessura. Então, quando a gente calcular o valor dessa rodela, a gente vai ver que vai ser igual a 6 centímetros cúbicos, certo? Porque 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, vezes meio igual a 6. Só que como nós temos 2 rodelas, então o volume de rodela vai ser igual a 12 centímetros cúbicos. Perfeito? E a gente subtrai esse valor também. Então a gente vai pegar 405 menos 24 menos 12, tá? E aí a gente vai achar que o volume de refrigerante que vai caber nesse copo de refrigerante é igual a 369 centímetros cúbicos. E aí a gente descobre que a alternativa correta é a letra C. Perfeito? Então, gente, uma coisa muito comum nas questões do Enem é que ele nunca usa só um conteúdo. Vocês podem ver que a gente utilizou tanto o cilindro como o prisma, tá? No caso, o cubo. Então, sempre vai ter essa interdisciplinaridade entre as coisas. A questão às vezes nunca vai ser só cilindro, entendeu? Tem casos que é só cilindro, mas, por exemplo, tem muita questão do Enem também que usa o cilindro com um cone, que o cone a gente vai ver mais para frente. Então, assim, é por isso que é sempre importante você estar ligado em todas as matérias. Por exemplo, se na geometria plana você não souber, se você não lembrar da área do círculo, por exemplo, você automaticamente não vai conseguir fazer do cilindro, tá? Então, assim, sempre tem assim, uma consequência de matérias, beleza? Então, assim, uma questãozinha legal aí de fazer, tá? Depois refaçam a questão para fixar bem. A segunda questão é uma questão PPL também de 2015, e essa aqui eu escolhi mais para vocês aprenderem a analisar um pouco mais as fórmulas, tá? Porque às vezes as fórmulas, ela fala muita coisa para a gente e a gente não vê, tá? Então vamos lá. Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Mostrou a um cliente um pote de raio de base A, então o raio tem A, e altura B, certo? Esse cliente, por sua vez, quer comprar um pote com o dobro de volume. O dobro do volume do pote apresentado. O artesão diz que possui potes com as seguintes dimensões. Pote 1, raio A e altura 2B. Pote 2, raio 2A e altura B. Pote 3, raio 2A e altura 2B. Pote 4, raio 4A e altura B. Pote 5, raio 4A e altura 2B. Tá? O pote que satisfaz a condição imposta pelo cliente é o... Então a gente tem que descobrir qual pote tem o dobro do volume do pote que ele apresentou. O pote que ele apresentou é o seguinte: volume é igual a área da base vezes a altura, certo? O volume vai ser igual a π, o raio aí no caso é A, né? A ao quadrado, vezes a altura que é B, certo? E o que a gente quer
é que o volume seja igual a 2 vezes π vezes A ao quadrado vezes B, certo? A gente quer o dobro do volume. Então, ó, vamos observar o seguinte. Vamos pegar o volume de um cilindro, que é πr ao quadrado vezes h, tá? Por exemplo, vamos pegar o pote 2 aqui como exemplo, tá? Aqui no pote 2, o que acontece? Ele dobrou o raio. Você concorda comigo? O raio aqui vai estar valendo 2A. Então, quando eu jogar esse 2A na fórmula, o que vai acontecer? O meu volume vai quadriplicar, tá? Porque eu elevo 2A ao quadrado. Então, vai ficar 4A ao quadrado. Então, nosso volume vai ser igual a 4πA ao quadrado vezes B, certo? E não é isso que eu quero que só dobre, perfeito? Então, automaticamente, o que a gente tem que perceber? Que quando a gente, por exemplo, dobrar o raio, o volume vai quadriplicar, certo? Se eu aumentar o raio, por exemplo, 4 vezes, o nosso volume vai aumentar 16 vezes. Então, meio que isso é fora de cogitação, certo? Agora, por exemplo, quando eu dobro o valor da altura, o valor de B, o volume só é o dobro também, certo? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, pote 1, olha, em que a altura é 2B, se a gente fazer, ó, vai ser igual a π vezes A ao quadrado, e a altura nossa vale 2B. E aí a gente vai ver que a fórmula do volume aqui vai ser igual a essa. Perfeito? Então, a alternativa certa é a letra A. Beleza? Só que é importante a gente ter essa visualização, porque a alternativa correta poderia ser, por exemplo, raio igual a 2A e, por exemplo, a altura igual a 1/4 de B. Tá? Quando a gente utilizasse, no caso, isso aqui vai ter o volume igual a esse. Mas se a gente quer o dobro, no caso, a gente seria meio de B. Tá? Porque, por exemplo, ó, se a gente usar o volume é igual a π, tá? No caso, 2A ao quadrado vezes meio de B. Certo? E daqui eu tiraria que o volume é igual a 4π ao quadrado B dividido por 2. Certo? E aí eu simplifico aqui e eu teria que o volume é igual a 2π ao quadrado B. Então, assim, tem várias maneiras de a gente chegar no volume, entendeu? Nesse caso aqui ele facilitou e deixou o raio como A e a altura só dobrou a altura. Mas, por exemplo, se aqui tivesse raio 2A e altura meio de B, seria uma resposta correta, entendeu? Então, aí para a gente ter essa noção de como manipular as fórmulas para atingir esse tipo de resultado. Beleza? Olha só. O celular conectou aqui. Bom, e aí, como desafio para vocês essa semana, tá? Eu quero que vocês refaçam essas questões com um pouco mais de calma, vocês entendendo. Se vocês quiserem, por exemplo, utilizar todos os exemplos de postos aqui na fórmula para ver qual que vai ser o volume, tá? É uma coisa legal. Com certeza, o maior volume que vocês vão achar vai ser do pote 5 aqui, tá? Mas é legal fazer esse tipo de pensamento para a gente ter um pouco mais de ideia do volume de um cilindro, tá? E aí, como desafio, vai ficar essa questão do ano passado, que eu acho uma questão muito interessante. Eu vou ler aqui com vocês rapidinho. Eu não vou ler, não. Vou só dar algumas dicas de como vocês resolvem esse exercício, tá? E a dica é o seguinte. Primeiro, vocês vão ver que no início, esse reservatório aqui ele vai estar cheio e todos os quadros reservatórios vão estar vazios, tá? E aí, o que vai acontecer? Com o tempo, aqui vai esvaziando e vai encher os outros 4 cilindros aqui, tá? E qual que é a situação de equilíbrio? A situação de equilíbrio vai ser quando todos estiverem à mesma altura, tá? Então, no final... Pessoal, eu pausei o vídeo por causa de um barulho aqui.
Mas no final, todos esses cilindros eles têm que ter a mesma altura, tá? Para a gente atingir o equilíbrio, tá? Aí nem a água vai passar daqui para cá, nem daqui para cá, tá? E uma outra pegadinha é o seguinte, é que quando atingir o equilíbrio aqui, dentro desses canos vai ter o líquido também, que no caso vai ser a água, certo? Então prestem bastante atenção na hora de fazer esse exercício, é um exercício muito difícil, tá? Mas é uma questão que vai envolver apenas cilindros e um pouco de física, tá? No caso da física, em relação aqui à altura, tá? Que o equilíbrio é quando em todos os reservatórios tiver a mesma altura, a mesma coluna de água, beleza? Então, gente, muito obrigado. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tem os monitores também. E é isso, galera. Até a próxima.